Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Lembram-se que na última aula eu falei que os meus filhos faziam uma coleção, né, na época da Copa do Mundo, lá na África do Sul, e eu ia mostrar a coleção para vocês? Então, eu vim aqui então para mostrar essa coleção para vocês. É uma coleção pequena, no entanto, é uma coleção que eles fizeram com muito carinho, né? Não ficou uma coleção grande, porque tinha que juntar muitas tampinhas e depois trocar, né? Tinha que beber bastante refrigerante. E eles gostaram muito de colecionar essas tampinhas. Eu me lembrei também de que quando eu era criança, eu colecionava selos. Eu procurei aqui o meu álbum de selos para mostrar para vocês, mas como eu estive em reforma durante algum tempo, eu ainda não consegui achar, deve estar encaixotado em algum lugar, né? Possivelmente quando eu achar, eu posso mostrar para vocês. Então, antes da gente começar a nossa aula, eu quis trazer isso daqui para vocês verem, né? Essa pequena coleção que eles fizeram há pouco tempo atrás. Eles têm também os álbuns, né? Que eles fizeram da Copa do Mundo. E eles gostam bastante de colecionar álbuns. Eu tenho certeza que vocês também podem ter algum álbum de figurinha por aí, né? Então é isso. Vamos lá para a nossa aula, então? Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula de hoje. E eu comecei falando sobre a coleção lá dos meus filhos, né? Das garrafinhas de Coca-Cola comemorativas da Copa do Mundo da África do Sul. Porque a gente vai falar sobre exatamente isso hoje na nossa aula. Nós vamos falar sobre juntar, organizar e colecionar. Na última aula nós falamos sobre organização, e organização é importante na hora de fazer coleções, né? Então, para fazer coleções, a gente tem que ter certos critérios. E eu quero ler para vocês um poema que se chama Coleções, da Marisa Vitor Leite. Olha só. Podem ser de bonecas, de tampinhas, de selos e de carrinhos. Guardo tudo separado em caixinhas, nas cestas, nas sacolinhas e nas gavetas. São momentos, acontecimentos, mudanças, tantas lembranças. Mamãe quer que eu jogue tudo fora. Tô fora. Vou continuar guardando pedrinhas, latinhas, tantas coisinhas. A criança, cada um de vocês, eu tenho certeza que gosta muito de colecionar, né? Tem criança que gosta de juntar pequenos papeizinhos que encontra por aí, porque ela gosta de ter um papelzinho para desenhar no momento que ela tiver vontade, né? Então, cada criança gosta de colecionar alguma coisa, né? Isso faz parte da vida das crianças. E os números, gente? O que tem a ver números com coleções? Como assim, tia Volga? Bom, os números, eles são usados no nosso dia a dia de diversas maneiras, de várias formas. A gente já falou sobre isso lá no início, no nosso capítulo 1, né? Que a gente vê números por todas as partes. Só que os números, eles têm funções, eles servem para algumas coisas, dependendo de onde eles estão. Vamos ver isso mais a fundo? Primeira coisa, os números, eles são usados para medir. Então, alguns números são medidas. Como assim? Bom, quando a gente vai fazer algum desenho e precisa ter o tamanho certo, a gente usa a régua para medir, né? Para fazer uma receita, a mamãe usa os medidores para colocar quantas xícaras que são necessárias de farinha ou de açúcar, né? Então, nesse caso aqui, os números estão sendo usados para medir alguma coisa, né? Os números também são usados para codificar, para dar o código de alguma coisa. Como assim? Olha, pode ser nos documentos, né? Então, quando você tem uma carteira de identidade, uma carteira de motorista, o CPF, ele tem um número. Esse número é um código, né? Então, o número, nesse caso, foi usado para dar um código. Quer ver um código que vocês conhecem muito? O código de barras, né? Quando a gente vai fazer compra no supermercado, todo produto possui um código desse aqui. Tá vendo que aqui embaixo, ó, tem os números? E cada barrinha dessa aqui é lida pelo computador
E esses números, junto com essas barrinhas, significam que aquele produto é tal, o valor dele é tal. Então, os números aqui nessas duas imagens, nesses dois exemplos, eles foram usados para codificar. Também os números são usados para ordenar. Colocar ordem, lembra? Organizar, colecionar, ordenar. Como que a gente usa números para ordenar alguma coisa? Ora, se teve uma competição, cada pessoa ficou em um lugar, uma posição na competição, tem o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, eu tenho que ordenar. Não chegou todo mundo de uma vez. Teve uma ordem, teve quem chegou primeiro. O primeiro foi o campeão, não é verdade? O elevador, né? A gente, para subir de elevador num prédio, a gente tem que saber onde nós vamos chegar, em qual andar. Eles estão ordenados pelos números. O primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, não é verdade? Então, isso aqui, a gente está usando os números como ordem, para ordenar. E para dar a noção de quantidade, quantificar. Por exemplo, chego lá na prateleira do supermercado, olha lá quantos produtos tem. Então, cada vez que eu vou lá e conto, ó, eu acho que aqui contando tem uns 30 detergentes, garrafinhas de detergente. Então, eu quantifiquei, eu contei, vi qual a quantidade que tinha lá. Também na idade das pessoas, olha. Essa pessoa tem 24 anos. Quanto tempo de vida que ele já viveu? 24 anos. Então, a quantidade de anos que a pessoa já viveu. Então, os números também são usados para demonstrar quantidade, certo? A partir de agora, nós vamos falar sobre os números ordinais. Quando a gente usa os números para colocar ordem, para demonstrar ordem, a ordem de alguma coisa. Então, vamos ver. Aí, na sua página do livro, tá falando assim, ó, veja como são nomeados os números quando eles indicam ordem. Então, olha só, a gente lê primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Olha aqui a fila das crianças, ó, elas têm uma ordem. Não tá todo mundo junto no mesmo lugar. Cada um está numa posição e essa posição tem uma ordem que a gente numera usando os números ordinais. Os números que indicam ordem são chamados de números ordinais. Será que eles são escritos da mesma maneira que os números que a gente usa de forma de nosso dia a dia? Vamos ver como que eles são escritos. Primeiro, olha só. Primeiro ou primeira. A gente coloca o número e ao lado do número a gente vai usar este símbolo quando for para o gênero masculino, primeiro. O menino chegou primeiro. Por isso que a gente usa esse símbolo. Quando for alguém do gênero feminino, alguém ou um lugar, uma posição, nós vamos falar primeira. A menina chegou primeiro. Então, ela foi a primeira. Tá? Ela não é... A menina é a primeiro. Não, a menina é a primeira. Então, para o gênero masculino, a gente usa este símbolo. Para o gênero feminino, nós usamos este símbolo. Combinado? Bom, vamos para as nossas atividades, então. A primeira atividade, a gente vai ter que observar essa torre de gavetas aqui, um gaveteiro, certo? Lá no nosso poeminha, aquele que eu li para vocês, fala assim, guardo tudo separado em caixinhas, nas cestas, nas sacolinhas e nas gavetas. Olha aqui, essa gaveta é um gaveteiro organizador. Cada gaveta guarda um tipo de coisa, né? Então, as tampinhas que alguém colecionou, ele colocou na primeira gaveta. Os chaveiros na segunda, as bolinhas de gude na terceira, os botões na quarta gaveta, os bichinhos na quinta,
os lápis na sexta e a menina está indo guardar os carrinhos na 7ª gaveta. Na 8ª gaveta estão as bonecas, na 9ª gaveta as figurinhas e na 10ª gaveta as pedras. O que nós temos que fazer então? Na letra A, então, o que nós vamos fazer? Você vai ver lá no gaveteiro em quais gavetas nós vamos guardar os chaveiros, os carrinhos e as figurinhas. E aí você vai escrever o nome das gavetas por extenso. Então, por exemplo, se eu tiver que guardar os chaveiros na 1ª gaveta, eu não vou colocar o número 1 e o símbolo de primeira aqui, não. Eu vou escrever por extenso. Lembra como é que escreve por extenso? Usando as palavras. Então, se for primeira, você vai escrever primeira, que é uma palavra. Combinado? Vamos escrever por extenso. Ok? Depois, na letra B, nós vamos observar novamente o gaveteiro. E aí, ao invés de escrever em qual gaveta nós vamos colocar os objetos, nós vamos fazer o seguinte. Veja novamente o gaveteiro e complete as frases de acordo com a organização apresentada. Então, olha só. Na 5ª gaveta ficam os... Você olha lá na 5ª, fica tal coisa, você vai escrever aqui. Você vai colocar na 1ª gaveta quem fica, na 8ª gaveta, na 6ª gaveta e, por fim, os botões ficam na qual gaveta? Escreva por extenso também. Combinado? Por fim, nós vamos para a última atividade, que se chama na ponta do lápis. Olha só, é uma atividade em que as 2 primeiras perguntas tem o balãozinho, então a gente não vai escrever em lugar nenhum, a gente vai apenas conversar sobre elas. Você vai pensar, você já vivenciou uma situação em que foi necessário usar essa ordem numérica? Que ordem numérica, pessoal? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Você já passou por alguma situação em que foi preciso usar essa ordem? Acredito que sim. Em quais situações nós usamos os números ordinais no dia a dia? Quando que a gente usa os números ordinais? Eu falei um pouquinho sobre isso na hora que eu estava falando para que servem os números ordinais. Quem é que lembra? Pensa lá um pouquinho. Depois você vai pensar em 3 situações em que a gente usa os números ordinais no nosso dia a dia e vai escrever nessas 3 linhas aqui. Aqui está dizendo assim, junto com o seu professor. A tia Volga não vai estar aí com você. Você vai conversar com a pessoa que está te ajudando a fazer a atividade. E aí vocês vão pensar em 3 situações em que a gente usa os números ordinais, certo? Vou lembrar vocês de uma, por exemplo. Quando os competidores chegam na linha de chegada, né, da corrida. Como que eu uso os números ordinais? Ali eu uso, não uso para falar quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro. Então, pense em 3 situações em que a gente usa os números ordinais e escreva aqui. Combinado? Olha só, amanhã eu volto aqui com vocês para a gente fazer a correção dessas atividades, certo? Então, capriche, se dedique e faça suas atividades com bastante atenção. Nos vemos amanhã, então. Um beijo grande. Tchau, tchau.